Ele já está chegando por aqui, o nosso querido jornalista Wellington Campos. Deixa eu buscar a vinhetinha do Wellington Campos por aqui. Deixa eu acionar o jornalista o Wellington Campos, já chegando por aqui. Ele está no 1314. Deixa eu acionar o nosso querido Wellington Campos. Vamos tentar aqui. Eu fiz uma mudança e preciso só do áudio do nosso querido Wellington Campos. O Wellington já está por aqui, só Fala, meu tentando ídolo. ajustar o nosso querido Wellington. Wellington, só um pouquinho, eu já te chamo aqui. Ah, sim, agora tá certo. Já achei onde está o Wellington. Wellington Campos, boa tarde, meu Fala aí, meu amigo. ídolo. Boa tarde. Estamos aqui na sede da CBF, já estivemos lá no Ninho do Urubu, né, na apresentação do Sampaoli, e agora conversando com você e com mais gente importante aí no canal. Pois é, o nosso querido PH da Imperial Caso, um grande parceiro, tanto parceiro comercial como uma pessoa muito querida que tem me ajudado aqui, o Wellington comentando tudo sobre o Cruzeiro. Antes de você entrar no Flamengo, vamos aproveitar que o PH já está aqui com essa carinha boa. Vamos falar do Cruzeiro e eu começo com o PH. PH, Cruzeiro foi a São Paulo, perdeu para o Corinthians. O que você achou do time do técnico Pepa? Sentiu uma evolução do jogo contra o Náutico para o jogo de ontem, PH? Olá, Wellington. Primeiramente, cumprimentar aí o nosso querido Wellington. É sempre uma honra poder falar Fala, meu aí ídolo. com pessoas especiais, né? E você é um... Cara, é até difícil aqui comentar perto de você, fala sério. Não Não, não brinca tem... não, senão eu caio aqui. Grande abraço aí, um prazer, sempre uma honra. Obrigado, viu, Rogério, Prazer é pela meu. oportunidade de estar junto Saudações com o celestes. Wellington. Saudações celestes. Olha, é um prazer, PH. O Wellington é um querido amigo, aliás. Logo, logo nós vamos ajeitar para o Wellington vir aqui aos Estados Unidos da América, circular no Tudo Azul Móvel. Eu estou devendo, Wellington, o Tudo Azul Móvel lá na Imperial Cars. Quem sabe podemos fazer esse show lá com a sua presença Já por aqui. traz ele. Vamos ajustar isso. A Imperial Cars tem investido em vários grandes personalidades e tem feito vários shows por aqui. Trazer o Wellington Campos é sempre um show também. Mas, PH, Claro, vamos, com vamos certeza. falar do Vamos Cruzeiro. falar de Cruzeiro agora. É, Rogério, como eu já tinha falado semana passada, né? A gente já tinha comentado, eu falei que seria um jogo complicado. Eu gostei do primeiro tempo. No primeiro tempo o Cruzeiro atacou bem, soube administrar bem ali o meio de campo. A zaga foi muito bem. No segundo tempo que nós demos um pouquinho de azar, né? E uma falha, né? Aí acabamos tomando o primeiro gol e ficou fácil para o Corinthians. Mas eu acho que o primeiro tempo foi sim, foi bem produtivo para o Cruzeiro. Acho que o Pepa tá ainda. A gente não pode cobrar demais, está começando agora. E como eu já tinha falado, o time do Cruzeiro ainda falta algumas peças para serem encaixadas ali, para combinar o elenco certinho, para jogar redondinho, todo mundo junto. Então, assim que tiver todo mundo jogando bem, Matheus Vital tá vindo numa ascensão, estou gostando do futebol dele, que ficou tanto tempo parado, e agora essa volta, depois tá legal, acho que tá sendo produtivo. Uma pena a gente ter perdido, mas já era esperado, né, Rogério? pois é, na realidade são dois times que disputam campeonatos diferentes, né? Corinthians Sim, brigando para estar aí entre os 5, 6 melhores sim. clubes do Brasil nesse momento e o Cruzeiro lutando para ficar, quem sabe, no meio da tabela, quem sabe beliscar aí uma Sul-Americana. O Wellington Campos, no jogo de ontem, nós tivemos dois lances polêmicos que eu queria muito a sua análise. Primeiro, mais uma vez, o lateral direito Fagner apronta e mostra esse lado seu que infelizmente sempre aparece violento e deu uma cotovelada no pescoço
do lateral direito, o William. E o VAR não chamou o juiz Daronco para poder, pelo menos, analisar aquela cotovelada. Para mim foi muito clara. E a outra questão do pênalti, da anulação do gol do Corinthians no lance do Gil, na cabeçada do Gil. E eu fico aqui sem entender, lance interpretativo, eu concordo, mas o juiz, desde o início, o Daronco foi firme, o lance foi na cara dele e ele marcou. Então, quer dizer, ele teve o feeling que tinha realmente sido uma falta do Gil no Felipe Machado. E aí ele foi utilizar o VAR, quer dizer, deixando que o VAR impusesse uma outra visão, que ele, que estava a 2 metros do lance, tinha marcado com muita segurança, mudou tudo. Eu queria que você fizesse uma análise desses 2 lances, meu querido Wellington. Ô, Rogério, é o que você falou. A CBF está adotando para este ano já medidas mais usadas na Europa, medidas mais usadas pela inclusive, ainda há pouco a entidade emitiu uma nota elogiando os árbitros da primeira rodada, agradecendo a colaboração dos atletas e das comissões técnicas também. Então, é o que você falou, o árbitro, ele não chama o VAR que o chama. Então, não existe esse diálogo assim, o VAR, vê se eu acertei esse lance. Não existe esse diálogo. O diálogo é o VAR chamar o árbitro de campo. Ô, Daron, não quer rever esse lance que aconteceu isso? E aí o árbitro de campo concorda ou não concorda. Por isso que o árbitro de vídeo é chamado de árbitro auxiliar. Então, ele não é o dono do jogo. Ele é a colaboração eletrônica da partida. E esse negócio de cotovelada, às vezes também, Rogério, a imagem ela não te ajuda, ela não te dá uma certeza do lance. Pelo amor de Deus, não estou passando pano em nada, é só explicando tecnicamente como funciona. Então, se a imagem não for conclusiva, o árbitro de vídeo não tem como chamar. Pois é, é ótimo te ouvir didaticamente, mas acho que no mundo do futebol, inclusive o juiz, quando vai para campo, ele se prepara para analisar, inclusive, os jogadores que vão atuar, né? O juiz sabe quem é quem nas partidas. O próprio árbitro que está no VAR. Então, se fosse uma jogada, por exemplo, do Gil, se fosse uma jogada de algum outro jogador, talvez o acidente poderia ser colocado. Mas do Fagner, ele é reincidente sempre. Então, ele já tem um histórico... Mas aí, Rogério, o árbitro não pode carregar isso com ele. Não, ele tem que analisar aquele lance. Ok, mas o que já passou, o que já foi julgado, isso aí acumula na hora do julgamento. Concordo. Mas em campo, você não pode. Isso aí é a visão nossa. Não é a arbitragem, não pode fazer isso. Ela não pode perseguir o jogador. Ok, Wellington, eu concordo. Eu só para concluir em relação a isso, é que a imagem é clara. Para mim, o VAR não ter chamado o Daronco para analisar é brigar com a imagem. Não é interpretativo. É diferente. O lance do Felipe Matheus, você chamar o árbitro, é interpretativo. Ok. Eu só estranho é o juiz estar ali a 2 metros, ter a convicção que ele teve e voltar atrás. Tudo bem. No caso do Fagner, não é interpretativo, amigo. É uma agressão visível. A imagem está ali. Chama o árbitro e ele vai tomar a decisão. Então, aquela imagem, o árbitro não tinha acesso a ela. Num lance de futebol, ele pode não ter visto. Então, não ter chamado o juiz com algo que a imagem era clara é o que eu questiono. É esse aspecto. O comentário seu procede e tranquilamente. Mas essa maneira de brigar com a imagem é uma coisa que me incomoda muito. Mas vamos seguir, vamos ouvir PH.
nós tivemos uma grande vitória do Fluminense sobre o América de Minas Gerais. O que você achou, mais uma vez, da atuação do time do técnico Fernando Diniz? Não, o Fernando Diniz sempre foi um ótimo técnico, né? Ele sempre conseguiu arrumar bem a equipe dele, desde lá de São Paulo, né? Na categoria, quando ele começou, né? Como é que chamava? Como é que chama o time? Audax. Audax, isso, Audax. Na verdade, ele não começou no Audax, ele começou no Paraná Clube. O primeiro clube dele foi o Paraná Clube. O Audax que ele teve uma ascensão, ele começou a aparecer um pouco mais no futebol por causa do estilo tático dele de jogar, né? Aquele 1-2, né? Pegar na bola, não segurar a bola demais, sempre soltar ela mais rápido, e um jogo mais aberto também, e partindo para cima. E ele soube com o time do América, né, querendo ou não, é um time muito bom hoje, é um time que é um elenco que vai dar trabalho aí para time gigante igual o Cruzeiro. Creio eu que tá disputando entre os 5 também, tá, Rogério? Tudo indica que sim, mas é claro que o Fluminense vem numa ascensão muito grande, né? E não somente o Fluminense, aí a gente tem que destacar também o Atlético Paranaense, que teve um jogo muito bom, e claro, o Flamengo. Ali vai brigar para ser campeão. Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense, Palmeiras, briga grande. Pois é, o Wellington Campos, o jogo do Fluminense, Fernando Diniz, mostrando que esse ano, pelo menos, o Fluminense tem um elenco mais recheado, né, Wellington? E a estreia do Lelê foi fantástica, né? E ver o Kennedy também resgatando o seu bom futebol é algo que enche de esperança o torcedor tricolor, né, Wellington? O Fernando Diniz, que é mineiro igual a gente, lá de Patos, Minas, né? Tem 49 anos. Ele é o novo no futebol brasileiro, ele é o diferente do futebol brasileiro. É um discípulo de Tele Santana, né? Então, primeiro que é gostoso ver o time dele jogar. Sim, isso é uma verdade. Agora, contratou bem, esse Lelê leva a gente. O Gerson, Canhotinha de Ouro, escolheu na Super Rápido como o melhor em campo. O cara do jogo, aquele jeitão do Gerson Canhota. E o John Kennedy, né, que o Fernando Diniz trabalha na recuperação desse atleta, que começou muito bem. É um outro mineiro de Itaúna, né? Apareceu no Fluminense, muito jovem, foi bem, depois se misturou com os porcos. Quem mistura com os porcos, farelo come, já dizia a vovó Iracema, né? Então, já entenderam a porcariada que ele fez, e aí o Fluminense deu mais uma chance a ele, levou ele lá para a Ferroviária de Araraquara, foi bem no Campeonato Paulista, e reintegrou e fez um gol importante. Mas só você vê aquele cabelinho dele, você já viu que ele não bate bem das duas bielas que tem naquela cabeça, né? Pois é, e é uma pena, né? É uma pena porque é um jogador que tem talento, né, Wellington? Então, falta é pôr a cabeça no lugar. Meu querido PH, o Atlético jogou contra o Vasco da Gama num horário muito esquisito para o mineiro, né? 9 horas da noite, horário lá de BH, perdeu para o Vasco da Gama. Como você Deu quase 35 mil pessoas no Mineirão, viu? Deu 34.980. Faltaram 20. Olha, impressionante, Wellington, porque o Vasco, o Atlético teve a inauguração do gramado, né? Colocando as traves, as redes lá na Arena MRV, e não tinha um número de ingressos vendidos tão grande como aconteceu até à noite. Quer dizer, a empolgação da torcida do Atlético a levou para o Mineirão, e um jogo que o Vasco começou muito bem, de 2-0, e PH 2-0. Eu assistindo o jogo porque é o meu ofício, precisava de assistir, mas na hora que o Vasco fez aqueles 2-0, eu estava murchinho e mudei completamente. E aí, no final do primeiro tempo, o Atlético faz um gol e volta para o segundo tempo
em cima do Vasco da Gama. O Wellington e PH, eu desliguei a televisão. Falei, não, vou acompanhar pela Itatiaia, não vou ver esse segundo tempo. Mas como você está vendo o Atlético nesse início de campeonato brasileiro, PH? O Atlético vai dar trabalho. O Atlético Mineiro tá uma ascensão aí de uns 5 anos para cá, muito investimento, né? E não vai ser diferente esse ano, não. Agora, o jogo contra o Vasco me surpreendeu. Achei que o Atlético ia ganhar. E o goleiro do Vasco é muito bom, né? Léo Jardim, se eu não me engano. Léo Jardim. O Atlético... Léo Jardim. No final do segundo tempo ali, o Atlético Mineiro tentou, como se diz, martelou até... Mas não conseguiu, o prego não enfiou nessa madeira, não. É Brauna ali. O Vasco conseguiu segurar e obteve um bom resultado. Ótimo resultado até para o começo do Brasileirão. Ainda mais contra o time que é o Atlético Mineiro atualmente, né? Pois é, Wellington Campos, você que acompanha o dia a dia do Vasco da Gama, se surpreendeu com a atuação do Vasco ou você já tinha essa confiança que o Vasco faria um bom jogo? Ô, Rogério, pelo trabalho que vem sendo feito dentro do Vasco da Gama, a gente esperava uma reação daquela, como aconteceu, e poderia ter feito mais gols, apesar de poder ter falado na coletiva que foi o melhor jogo do Atlético e que o Atlético poderia ter goleado o Vasco da Gama. Né? Então, essa foi a opinião do poder. O Galo com a bola no pé, ele é muito perigoso, é um time muito bom. Agora, o setor defensivo do Galo, às vezes, deixa a desejar. E o Vasco aproveitou 2 vezes, poderia ter feito mais gols, como eu já falei. E foi um belo jogo, foi um grande jogo. E para o Vasco, respondendo o que você perguntou, foi importantíssimo. Foi aquele negócio assim, ó, fiquei o pé, olha aqui, ó. Esse cara aí sou eu, sou o Vasco da Gama, até para passar confiança ao seu torcedor, ao seu elenco e respeito aos adversários. Né? Os adversários não achar que vai enfrentar uma galinha morta, porque é um outro time. O Vasco está numa evolução mais alta do que o Cruzeiro em termos de formação de equipe. Então, eu sempre falo do Cruzeiro, falo do Vasco, porque pela caminhada deles na Série B, subiram juntos e tudo. E o Vasco, nesse momento, ao meu sentir, ele está mais pronto do que o Cruzeiro para esse início de campeonato brasileiro. E uma coisa do Atlético, que causou até uma nota oficial do Dario Peito de Aço. Parece que não convidaram o Dadá para a inauguração da MRV Arena. Então, se esqueceram, pelo amor de Deus, liga para ele, pede uns 500 milhões de perdão, só isso. Pois é. E se ninguém ligar, eu já estou te pedindo perdão em nome do Galo. Maravilha. Olha, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, te ouviu, Wellington. Ele já ligou para o Dadá, pediu desculpas e ressaltou que vai haver vários outros eventos e que o Dadá já estava numa lista de um próximo evento, mas o Dadá mostrou que realmente ficou decepcionado. Aliás, tivemos, o Sérgio Coelho parece que justificou, inclusive, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho não foi convidado para esse primeiro evento, ficou de fora também o Tardelli, né? Mas realmente o Dadá tem uma coisa diferenciada, né, Wellington? O Ronaldinho Gaúcho sabe de toda a sua importância, sabe que não vai ser esquecido no Atlético, mas o Dadá já tem muita estrada, né, amigo? O cara que tem o coração realmente ligado ao Atlético Mineiro, deve ter doído para o nosso querido Dadá. Bom, gente, eu queria falar... O Dadá está num outro processo, né? Ele é muito mais ligado ao Atlético do que o Ronaldinho Gaúcho. Sim. O Ronaldo teve uma passagem fantástica pelo Atlético, campeão de Libertadores e tudo mais. Mas o Dadá, a vida dele foi o Atlético, né? Pois é. É uma passagem, é uma vida. Eu tenho um episódio muito engraçado com o Dadá indo a Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, encosta ao meu lado
um Volkswagen, um Volks branquinho, e quando eu olho para o lado era o Dadá, e era um período que o Dadá foi candidato a vereador lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Quando ele parou do meu lado, eu baixei o vidro e falei, Dadá, você já me passou raiva demais da conta, Dadá. Ah, você é cruzeirense, pegou aquele monte de santinho e jogou pela minha janela e deu a maior gargalhada bem no espírito do Dadá. Aliás, isso é legal, né? A autenticidade do Dadá sempre foi algo, é uma marca, né, PH? Eu lembro dele, não lembro jogando, mas eu lembro dele comentarista, né, na Globo Minas. E ele já fez muita raiva na gente cruzeirense. Muito. Isso é verdade. Mas é um camarada autêntico. Nunca faltou com respeito. Nunca faltou com respeito com a torcida cruzeirense. Verdade. E ele elogiava o Cruzeiro. Quando tinha que elogiar, ele elogiava, eu lembro. E é um camarada, como vocês falaram, autêntico, é ele mesmo, é transparente, né? Ele não coloca máscara, né, para ser atleticano, ele não tem esse tipo de coisa com ele, né? Não é Nutella. Pois é, isso mesmo. Bom, gente, meu querido Wellington Campos, meu querido PH, eu queria fechar esses comentários de hoje falando do Flamengo. E o Wellington PH esteve agora há pouco na apresentação do técnico Sampaoli. Eu queria, Wellington, por favor, que você trouxesse para nós as impressões do Sampaoli em relação ao jogo de ontem. Se ele comentou, se falou em pretensões de contratações para melhorar o elenco do Flamengo. Qual foi a posição do Sampaoli hoje na sua apresentação pelo Flamengo? Eu quase pedi um termômetro para tirar a temperatura para saber se ele estava com febre, porque não falou em reforços, vocês acreditam? Eu achei que ele ia levar uma lista, meu querido Wellington. Eu também, quase que um rolo de papel toalha, né? Olha aqui, nós precisamos de pouca gente. Aí, mas ele chegou e falou da qualidade do elenco do Flamengo, falou da disputa. O Flamengo atrasou a coletiva, que seria às 2h, para 2h30, meia hora. E a coletiva teve precisamente 20 minutos entre a apresentação e a fala dele. E nós fomos retirados ali do Ninho do Urubu, assim que saiu, já estávamos avisados, para que ele começasse a fazer o treinamento. Então ele tem pressa de trabalhar, o torcedor rubro-negro tem pressa que ele dê resultado. A rejeição foi muito grande no anúncio do nome dele, mas o que eu mais ouvi hoje dos rubro-negros na rua, aqueles anônimos, né? Foi só o baixinho que está lá no jogo, olhando e já correram. Então, já teve um efeito positivo. E a minha pergunta para ele na coletiva foi o seguinte: o Flamengo tem uma torcida exigente, você é exigente, como que vai ser esse casamento? E ele, mais ou menos, disse o seguinte: a torcida é quem manda. Então, no início é tudo flores. Vamos ver até que página que vai esse conto de fadas, Eduardo. Ô, Rogério. Pois é. E, PH, qual a impressão que você tem do técnico, novo contratado, do técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, amigo? A gente só tem bons adjetivos, né? Para o Sampaoli é um campeão. O Sampaoli só passou por time grande e onde passou teve bons resultados. O Flamengo, eu acho que assim, seria até um pecado o Sampaoli trazer uma lista de reforços, porque o Flamengo tem um elenco super bom, não sei. Talvez o Wellington, eu tenho uma pergunta aqui entre amigos, Wellington, o que você acha? Porque querer mudar muito o time do Flamengo não é pecado com os outros times, não? Trazer quem? O Cristiano Ronaldo? Porque o Flamengo, para o Campeonato Brasileiro, eu acho que tem um ótimo elenco. O que você acha, Wellington? É um elenco engraçado, né, Pedro? Hoje o Flamengo tem um elenco já gasto. Vamos ver o que ele vai fazer. E nem ele falou em reforços, nem o Flamengo falou. Diferente da época de Santos, da época do Atlético. A gente baseando São Paulo de Atlético e de Santos. Agora, o Flamengo tem qualidade? O Flamengo tem qualidade.
está desarrumado? Está desarrumado. Foi até uma pergunta da coletiva, né? Perguntaram assim para ele, São Paulo, o torcedor rubro-negro fica para morrer quando o técnico bota 3 zagueiros, e você gosta de jogar com 3 zagueiros, e aí? E aí ele foi diplomático, vamos ver, vamos estudar. Ele chegou de pantufas, pisando naquele tapete dessa grossura assim, entendeu? Dá vontade de você rolar nele. Então, chegou macio. Agora é que volta a repetir. Vamos ver até que página esse conto de fadas vai. Agora, com certeza... Porque é exigente o homem, né? Mas não, a gente sabe. E baixinho, ele é desse tamanhozinho. Se pudesse, dava uma surra na gente cada dia, né? Mas eu entendo. Eu amo ver jogo onde ele é técnico. Não tem ideia. Desde o Chile, eu assistia todos os jogos, eu perdi jogos porque eu gostava da energia dele, de botar os jogadores para frente, querer entrar em campo, até brigar com os jogadores. Aliás, o torcedor flamenguista fez a leitura correta, porque o Sampaoli é um técnico grande. O jogador não vai crescer para cima dele, né? Quando o torcedor diz que só com a presença dele o time já correu, já é um efeito positivo. Para fechar, meu querido Wellington Campos, você está na CBF. Se você está na CBF, o que está acontecendo por aí, meu querido Wellington? Rogério, o campeonato agora, né? Como diria, já pegou no tranco, Série A, Série B. Nós estamos aguardando aí o técnico da seleção. Por falar em seleção, hoje tem a Sub-17, jogar às 9 da noite aqui, 8 da noite aí para vocês. Se o Brasil ganhar do Equador, o jogo bom hoje, porque pega os donos da casa. Então, hoje todo mundo é contra a seleção. A torcida, o Gandula, o time adversário, para testar a meninada. Ganhando hoje vai para o Mundial Sub-17, a garante a vaga. E sobre o Mundial Sub-20, a FIFA confirmou ainda há pouco que a FIFA vai fazer lá na Argentina, que tinha se oferecido, a FIFA acatou e no dia 21 faz o sorteio dos grupos. Então, a gente está aqui agora por causa do Campeonato Brasileiro, né, esperando as notícias envolvendo essa competição que vai até dezembro. Né, aliás, nós tivemos as modificações impostas pela CBF, tivemos algo a destacar, a quantidade de cartões distribuídos, que é a intenção da CBF realmente de diminuir as reclamações e a questão do tempo acrescido nas partidas, semelhante ao que aconteceu na Copa do Mundo, né, Wellington? É justamente isso. A CBF vai seguir as normas da FIFA. E o próprio CNM elogiou os árbitros pela atuação, pela maneira como eles levaram a sério e até agradeceu os clubes e as comissões técnicas pelo apoio. Mesmo assim, tivemos 2 treinadores expulsos. Eu te dou uma camisa do Cruzeiro 0 bala, Rogério, você acertar quem foi expulso na primeira rodada como técnico. Eu vou deixar essa para o nosso querido PH. Quem foi, PH? Você adivinha quem pode ter sido? Olha, o Abel Ferreira é impressionante. Aliás, Abel Ferreira no Brasil e o Pesolano lá na Espanha. É o mesmo de sempre, Wellington. Não, e o Maurício Barbieri também foi expulso no jogo do Vasco. Maurício aí, dois times jogam na próxima rodada, domingo, e esse jogo vai ser no Maracanã, vai ser no Maracanã. Um jogo para 70 mil e os 2 times, os auxiliares no banco de reservas. Sabe quem é o auxiliar do Vasco da Gama, PH? É o chileno, não é? Sim. Me faltou o nome dele. Jogou no Cruzeiro e... Me faltou o nome dele. Casado casado com a filha do Luxemburgo. Sim. É um grande volante, gente. Me faltou o nome aqui, Wellington. Ajuda aí. Onde o Luxemburgo ia, levava ele. Isso. Ele aprendeu muito com o Vanderlei, que chegou. Não, estou com o nome dele aqui na ponta da língua.
também. Então ele vai ficar no banco de reservas no jogo de domingo entre Vasco e Palmeiras, outro grande jogo do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Vai ser um ótimo teste, tanto para o Palmeiras quanto para o Vasco. Né? Sim. Jogão. Bom, gente, queria agradecer a vocês dois. PH, obrigado pela gentileza. Wellington, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que você nessa correria sempre tira seu tempo para falar com o programa Papo de Bola. Obrigado, gente. E aí, você o Wellington, volta amanhã. PH na sexta. Um abraço, gente. Muito obrigado. Para mim é uma honra. Estou aqui aprendendo com vocês, mestres. Obrigado. Abraço, Wellington. Obrigado. Bom, gente, esse é o programa Papo de Bola, nesse bate-papo legal hoje aqui com o PH, com o nosso querido Wellington Campos. Lembrando que